E eu vou contar uma história pra vocês que eu achei sensacional, que eu li num livro. Ai, eu me esqueci o nome do autor, mas é um médico. E esse médico, ele fala, por que as pessoas não ensinam isso, né? Por que as pessoas não ensinam, não como uma medicina que eles falam alternativa? Porque não é alternativo, na verdade é preciso. Então, por que as pessoas não ensinam? E ele conta uma história que é assim, é um computador futurista, que ele operava dentro de uma indústria. E pera só um pouquinho. E esse computador, ele tomava todas as decisões dentro daquela indústria. Então, tinham funcionários ali humanos, mas esse computador, ele participava de tudo, desde o processo seletivo dos funcionários na indústria até decisões de diretoria. Então, ele participava de controle de qualidade, ele participava, era uma indústria de artigos de flores, assim, né? E ele participava de todos os processos, todas as decisões. Aquele computador, ele fazia tudo, ele ajudava em todos os processos. Então, era uma verdadeira máquina, e os funcionários ali sempre tinham como contar com a ajuda desse computador. E só que teve um dia que eles estavam conversando, né, os funcionários, e aí eles falaram, ia ter a Copa do Mundo, eles falaram, nossa, bem que a gente podia sair mais cedo, né, dar uma remanejada aí no horário dos funcionários pra gente conseguir assistir. Só que toda a decisão, ela passava por quem? Pelo computador. Então foram lá falar pro computador. E o computador, sem conseguir sentir, né, porque ele era uma máquina, ele falou, não, isso aqui não tem lógica, isso aqui vai abaixar a produtividade, isso aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vamos fazer isso. E aí, os funcionários também tiveram uma outra ideia de colocar música ambiente dentro da produção, porque como eles trabalhavam com artigos florais, artigos de flores, eles achavam que aquilo poderia trazer um sentimento para as pessoas que estavam produzindo e que ajudaria na produção. E foram levar essa ideia para a máquina. E a máquina falou, não tem sentido, eu já projeto, eu já tenho a lista de tudo que os clientes gostam, quais são os artigos florais que eles gostam, não tem sentido, isso não tem lógica e não vai ser feito. E aí os funcionários, né, e todos os empregados daquela indústria, eles começaram a ficar muito desmotivados, porque eles não conseguiam tomar nenhuma decisão, eles não conseguiam fazer com que essas coisas mais sentimentais, essas coisas mais palpáveis, elas fossem implementadas, porque tudo o computador vetava. E aí, eles começaram a ficar tão desmotivados que a produção, ela começou a baixar, começou a cair. E eles conheciam um rapaz que ele consertava esses computadores, porque eles viam que o computador estava com algum problema. E esse rapaz, ele consertava os computadores. E aí, esse rapaz chegou lá na indústria, ele falou, olha, a gente vai ter que desligar esse computador. E aí os funcionários falaram, não, mas não faz sentido. Ele faz tudo aqui dentro, ele cuida desde o processo seletivo até o controle de qualidade, até a distribuição, ele cuida de tudo. Como que a gente vai ficar sem ele? E aí ele falou, não, a gente vai ter que desligar. A gente precisa reprogramar ele, tem que desligar. E aí, né, como tudo passava pelo veto da máquina, a máquina não deixou. Começou a sabotar. Falou, não, ele não vai me desligar, não tem como me desligar. E aí ela começou a enlouquecer. Falou, não, ele não vai me desligar, não tem como, não tem jeito, não vamos fazer. E aí os funcionários falaram para esse homem, né, que ia consertar a máquina, falaram, olha, não teve jeito, a gente não vai conseguir. E aí esse rapaz que consertava a máquina, ele falou, olha, eu já sabia que isso ia acontecer, por isso que a gente tem estratégias, a gente tem algumas estratégias, cada empresa tem um jeito, mas a gente vai ter que ir aos poucos descobrindo como que desliga sem que essa máquina ela perceba. Aí eles falaram, bom, vamos tentar, né? Então, aí o que eles fizeram? Eles não falaram nada pra máquina, eles começaram a agir, juntaram ali dinheiro entre eles, porque não saiu nada do orçamento, porque quem cuidava do orçamento era a máquina. E aí eles juntaram ali dinheiro entre eles e falaram, bom, vamos tentar,
contratar esse cara para desligar aí sem ele perceber, sem a máquina perceber. E aí eles começaram a usar alguns recursos e aos poucos conseguiram fazer com que essa máquina desligasse. E toda vez que essa máquina desligava, eles colocavam uma programação ali diferente. Então, a primeira vez que o rapaz que consertava conseguiu desligar, ele colocou uma programação para remanejar o horário dos funcionários para eles conseguirem assistir o futebol. E aí a máquina religou e ela permitiu e assim aconteceu. E aí depois desligaram de novo e aí o rapaz foi lá e colocou outra programação. Olha, agora eu vou colocar essa programação para ouvir música. E aí quando ligou, a máquina permitiu que eles ouvissem música ali no ambiente e assim eles foram fazendo. Eles foram de tempos em tempos desligando essa máquina, colocando novas programações nessa máquina e aí a indústria voltou a crescer, voltou a ficar produtiva, voltou a se desenvolver. Essa é a história. E o que isso significa? O que isso tem a ver com meditação? Então vamos pensar que essa grande máquina, ela é a nossa mente. A gente usa ela para tudo, a gente raciocina, a gente toma decisão, a gente planeja, tudo é feito com a nossa mente. Só que tem uma hora que essa mente, ela começa a tomar tanta decisão, ela começa a ficar tão cheia de coisas que ela precisa ser desligada. Só que aí nessa hora você fala, não, mas como que eu vou desligar minha mente? Como que eu vou me desconectar aqui se é ela que funciona? Só que, na verdade, quando você faz isso, quando você desliga a sua mente, é aí que você traz os recursos que você precisa, é aí que você consegue se conectar consigo mesma, livre de pensamentos, para conseguir entender quais programações, quais comandos você dá para sua mente. Entendeu? Porque entenda, a sua mente, ela não é você.